minhas caras jovens, meus caros jovens participantes do programa, é principalmente a vocês que eu me dirijo. Eu não sei se quando se inscreveram para participar deste programa, vocês foram prevenidos de que estavam se expondo ao contágio de uma doença frequentemente incurável, a paixão pela ciência. Eu fui contaminado há mais de meio século, mas continuo sendo um caso perdido e sem remissão. Dar-lhes a oportunidade de serem pesquisadores por um ano. Desmistificar a universidade como uma meta inatingível. E esse sonho só foi possível porque inúmeras pessoas acreditaram nele e sonharam junto. Em outubro de 2008, conseguimos finalmente iniciar o programa de pré-iniciação científica. O auditório da FEA estava lotado e, para minha surpresa, uma maioria esmagadora de meninas. A expectativa dos alunos era enorme, e a nossa também. Conseguiríamos com esse programa despertar sua curiosidade, motivá-los a estudar mais, melhorar a sua autoestima, dar-lhes coragem e confiança para enfrentar o vestibular ou outros desafios. Será que ia dar certo? Os depoimentos dos alunos, os seus trabalhos, um ano depois, são emocionantes. Nós os subestimamos. Vocês são muito melhores do que imaginávamos. Esse programa não faz essa iniciação em termos teóricos, né? Exatamente o contrário. Põe os alunos em contato direto com laboratórios, pesquisadores, pesquisas, coisas que estão sendo efetivamente feitas. Talvez o professor Isaías tenha sido, entre nós, um dos que mais abriram portas de comunicação entre a universidade pública e a sociedade, seja através da educação, da pesquisa e agora da produção de medicamentos. Um pesquisador, acima de tudo, que tem dado e vai continuar dando uma grande contribuição à ciência no Brasil. Eu acredito definitivamente na iniciativa individual. Não se faz por decreto, não se faz por planejamento, se faz à medida que você consegue achar um nicho onde você funciona, e brigam muito, tem que brigar muito, e acaba fazendo alguma coisa. É um imenso país que está crescendo e tem um monte de coisa por fazer. Eu tenho sempre vontade de fazer mais alguma coisa, mas o tempo está ficando curto. Muito obrigado. Contribuir para a melhoria do ensino médio de ciências no Brasil é um dos desafios mais urgentes e mais importantes que o nosso país está enfrentando. O Brasil, a meu ver, fez uma clara opção por se tornar uma sociedade do conhecimento, na qual o desenvolvimento se fundamenta na educação, na ciência e na tecnologia. Convém ressaltar que a construção de uma sociedade do conhecimento tem duas exigências básicas. Primeiro, acesso universal à educação de qualidade. Segundo, estudantes que se interessem por ciência e se dediquem ao seu estudo. A escola pública tem tido grandes experiências.
o que seria de nós se não tivesse futuro, né? Se você acredita numa causa, se você briga por uma causa, você pode fazer uma diferença. A gente pasteuriza demais o conhecimento, a gente põe em disciplinas coisas que são interligadas. Quando se forma bem numa pessoa, tem tantas ramificações. Eu me interesso muito pela arte que leva a pensar. Mantenho a mente aberta, porque nós somos um processo. Tem várias ciências funcionando ao mesmo tempo. Como a senhora descobriu que gostava de genética? Foi no cursinho. No primeiro dia, tive a minha primeira aula de biologia. E o professor começou com alguns fundamentos de genética. Aí foi amor à primeira vista. Quando você estava na escola, você já sabia que queria estudar ciências sociais? Como é que você tomou essa decisão? A escola média pública naquela época era uma escola colada na universidade. Isso era muito importante. Mas eu tinha uma professora de sociologia, também formada pela USP, que era uma excelente professora. Então eu vim para Ciências Sociais para o endereço certo, era exatamente o que eu queria fazer. Eu não fiz para História, fiz para Ciências Sociais. Bom, o que quer dizer exatamente astrofísica? A astrofísica trata de observações em todos os comprimentos de onda, de objetos como galáxias, estrelas, evidências indiretas de buracos negros, explosões de supernovas. Como surgiu o seu interesse pela arte? Surgiu um pouco dentro de casa, sabe? A minha mãe era musicista e a minha banca de livro docência foi uma tese sobre a necessidade da arte dentro da escola, da imagem da arte, a imagem de outras áreas também, a imagem da publicidade, a imagem da televisão, a imagem da arte dentro da escola para serem discutidas, analisadas, se oferir significado, aprender a julgar, mas sempre no sentido crítico, né? Uma leitura crítica da imagem dentro da sala de aula. Paulo, o que levou você como médico a se interessar pelos assuntos ambientais? Eu acho que o médico ele tem uma visão que é muito integrada, sabe? Se você for analisar o planeta, ele também está doente. Os países seriam os órgãos e nós os bilhões de células que constituímos esses órgãos. Então, os sintomas podem ser febre, não pode? Não está escritando? Dependência química de uma droga que chama petróleo. Obesidade, porque a cidade cresce. Impotência, porque a gente não consegue resolver. E as coisas, e até um pouco de torpor, sabe? De alteração cognitiva. Porque a gente sabe o que tem que ser feito e não consegue avaliar a gravidade. Você vai fazer perguntas para Marisa Weintraub.